Olá, amigos do YouTube, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 15 de abril. Enquanto eu vou colocando aqui o meu café para a gente conversar e analisar esses jogos dessa sexta-feira, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Tem várias pessoas que assistem o canal e não são inscritas. E claro, ativar as notificações. E se você puder, enquanto eu vou colocando meu café aqui, deixar o like no vídeo. Como ajuda? Vocês não têm noção de como ajuda na divulgação do vídeo esse like, que não custa nada para vocês. Olha só, esse tempo que eu tô aqui colocando café para mim, eu tenho certeza que você já me ajudou com esse like. Beleza? Eu tomo café aqui, ó, naquela tampinha da garrafa mesmo, que na verdade é um copinho, né? Para quem não sabe, aqui na roça a gente só toma assim. Beleza, vamos lá? Bom, a gente tem Superliga Turca, que eu não tenho trabalhado tanto, mas temos Série B do Brasil, Série A italiana, Primeira Liga de Portugal e La Liga. Então, apesar de ser uma sexta sem Bundesliga 2, porque a Bundesliga 2 agora da 30ª rodada para frente vão ser só nos sábados e domingos, a gente tem alguns jogos interessantes nessa sexta-feira. Eu tô gravando na quinta-feira, a Atalanta acabou de ser eliminada na Europa League, tô triste pela Atalanta, 2-0 pro Leipzig, 2 gols do Nkunku, chegou a 28 gols nessa temporada, o contra-ataque do Leipzig realmente é muito forte. E também tivemos a eliminação do time do PSV na Conference League, o Leipzig passou para as semifinais. Não esquece de participar aqui embaixo nos comentários da promoção, né, do sorteio da minha parceira Betfair, que está oferecendo R$30 toda a edição do Bom Dia Mercado. O regulamento está no primeiro comentário fixado e, óbvio, corrigindo também as cagadas que eu posso falar por aqui, tá bom? A gente não sabe de tudo, né? A gente vai sempre aprendendo. Vamos junto? Vou começar com a Série A italiana. Temos dois times que estão completamente interessados no título. Não dá para cravar quem ganhará o título essa temporada, mas a Inter, depois daquela vitória contra a Juventus, e foi uma vitória decisiva, foi um jogo bem difícil, a Inter voltou a depender só de si para ser campeã italiana. Por quê? Porque a Inter tem um jogo a menos, né? Então a Inter tem 66 pontos, o Milan tem 32 jogos mais 68 pontos, só que a Inter tem um jogo a menos, então a Inter só depende de si se quiser ser campeã italiana, tá? Bicampeã, né? Se eu não estou enganado, bicampeã italiana, ou acho que é bicampeã, sim. Eu, sinceramente, acredito nesse favoritismo da Inter para levar esse título. Vamos ver. O Napoli já teve no colo do Napoli, o Napoli não aproveitou. Já teve no colo do Milan, o Milan não tem aproveitado, apesar de eu achar que o Milan está muito acima da média, mas vamos lá. Spezia e Inter. Bom, a Spezia não tem muito risco de rebaixamento, está aqui com 33 pontos. O primeiro na zona de rebaixamento é o Venezia com 22. Particularmente, eu acho que a temporada do Spezia era essa mesma, a manutenção ali de posição. O Spezia veio da segunda divisão, se eu não me engano, 2 ou 3 temporadas atrás. E a ideia é, óbvio, manter o time ali na primeira divisão, melhorar o orçamento, contratar jogadores devagarzinho, assim como vem fazendo o Bolonha, assim como vem fazendo o Verona. Então, temporada após temporada, o time vai melhorando, né? Com isso, o interesse passa a ser quase que inteiro do time da Inter, porque a Spezia não tem tanta ambição. Então, a 1,30 pode parecer baixo, né? O primeiro jogo entre eles foi 2-0 para a Inter no estádio da Inter. Esse jogo da volta tem tudo para ser também um jogo onde a Inter controle bastante a partida, e eu venho para esse jogo para trabalhar um back Inter contra o Spezia. Procurar uma leitura para estar back Inter. Vamos dar uma conferida aqui no nosso PDF de apoio e ver se tem alguma coisa interessante. Fora de casa, a Inter venceu 7 dos 14 jogos que disputou, ou seja, metade dos jogos, não foi tanta coisa assim também, e saiu na frente em 50% das vezes, ou seja, é um time muito bom em casa, mas fora de casa não tem sido assim tão bem, né? O ataque tem uma média de quase 2 gols por jogo e tem uma defesa muito boa, toma pouquíssimos gols o time da Inter, né? Tem uma bola parada invejável, uma das melhores da Itália, provavelmente ali atrás da Roma, né? Tem um outro time do meio de tabela que também é muito bom, o Empoli, também é muito bom de bola parada. Já o time do Spezia não defende tão bem esse fundamento, então a gente tem aqui o nosso primeiro match do dia, vamos dizer assim. Olha só, esqueci de desligar o botão do like. Já vou colocar aqui bolas paradas também da Inter. Outra coisa interessante são os contra-ataques, mas obviamente, esse lado de contra-ataque da Inter só vai ativar
caso a Inter esteja na frente do placar. Então, se você busca trabalhar a favor da equipe que já está vencendo, ler a equipe que está perdendo, ou o mercado de over limit, ou o mercado de gols em si, a Inter vencendo, obviamente, costuma ser um cenário mais interessante. Não me parece ser um jogo para longas exposições em gols, né? Mas, obviamente, a gente tem que conferir o cenário ao vivo. Para mim, a Inter vence o Spezia. Basta ser um pouco mais, né, concentrado no jogo e não deixar o jogo escapar. Milan e Genoa. Aqui a gente tem alguns cenários diferentes. Apesar de a gente ter uma odd parecida, o Genoa já briga um pouco mais forte para o rebaixamento comparado ao Spezia. Então aqui a gente tem de fato um adversário que vem para complicar a vida do Milan. Diferente do Spezia, que apesar de poder complicar, não precisa. Já o Genoa precisa, né? O Genoa trocou de treinador, se eu não me engano, 9 rodadas atrás. Eu não tenho certeza do número, de quando foi. Mas o fato é que o resultado dessa troca de treinador trouxe ao Genoa uma confiança defensiva muito melhor. O time parou de tomar tantos gols, só que também acabou afetando a parte ofensiva da equipe, que também vem marcando menos gols, né? Eu vim elogiando os últimos jogos do Genoa. Se a gente puxar aqui, ó, tinha sido 0-0 com a Udinese, 0-0 com a Roma, 1-1 com a Salernitana, 1-1 com o Venezia, 0-0 com a Inter. Olha só, com a Inter, hein? 0-0 com o Empoli, 0-0 com a Atalanta também é um adversário complicado, ganhou do Torino. Ou seja, você pode ver que a Atalanta, que o Genoa estava sofrendo pouco, mas também marcava pouco. Aí perdeu para o Verona também de 1-0, mas tomou uma goleada para Lazio. Eu acho que nesse momento aqui, quando começa a surgir aqui essa derrota para o Verona, que foi a primeira derrota depois que o treinador assumiu, eu acho que o time deu uma sentida emocional e falou, putz, não adianta a gente ficar só empatando, né? Porque foi uma sequência de empate horrorosa aqui. Não adianta ficar só empatando, senão não vai sair da zona de rebaixamento. E acabou tomando uma goleada para Lazio, né? E agora pega o Milan. Eu imagino que o Genoa vem nesse jogo para não perder, apesar de que, por mais que eu tenha falado aqui que só empatar não adianta, jogar contra o líder da competição, fora de casa, e conseguir um empate não seria de todo mal. Por mais que, né, obviamente, a gente saiba que a vitória fosse o mais interessante, mas somar um ponto aqui contra o líder é sim uma situação até vantajosa. Então, se eu tenho esse cenário, eu imagino então o Genoa deixando a bola com o Milan e fazendo um jogo ali bem compacto na sua defesa. Com isso, o Milan deve apresentar sinais de back. Mas, com toda a sinceridade do mundo, eu costumo ter muito mais leitura de back da Inter do que do Milan. Mas isso é preconceito meu, isso é histórico meu, trabalhando o jogo do Milan. Pode ser que seja um jogo completamente diferente, pode ser que o Milan tome completamente conta do jogo, não deixe o Genoa nem respirar e aí não vai ter como ficar de fora. Então, aí existe a possibilidade também de trabalhar back Milan, mas lembrem-se, vamos puxar aqui o jogo do Milan, os jogos do Milan em casa. Milan e Inter, 0-0. Milan e Udinese, 1-1. Milan e Empoli, 1-0. Milan e Bolonha, 0-0. Milan tem tido dificuldade de produzir gols nos últimos jogos. Não está sendo mais aquele time trator como vinha sendo antes, né? Então ganhou de 1 do Cagliari, ganhou de 1 do Empoli, não conseguiu marcar contra o Bolonha, não conseguiu marcar contra o Torino. Então, assim, se for criar muita expectativa com o Milan, cuidado. Eu, por mim, acho que o Milan está acima da média. Só que a rodada favorece o Milan de vencer, porque o Genoa realmente está numa fase ruim. Pode ser sim, então, mais um jogo de vitória do Milan, mas o Milan tem essa dificuldade de marcar gols, tá? Olha só, o Milan em casa marcou primeiro em 73% das vezes, né? Mas ganhou 60%. O Genoa fora de casa é um horror. Péssimo ataque, péssima defesa, porcentagem de vitória horrorosa, né? 1 em 15. Tem um dos times, sofre uma das médias mais fortes assim, de gols de bola parada atrás do Cagliari. O Cagliari é o pior de todos. O Milan tem uma boa bola aérea. O Milan também é um bom time de contra-ataque, mas aí esse cenário de fato só passa a valer caso o Milan esteja na frente do placar. Mesma coisa que eu falei sobre a Inter. Então eu vou marcar aqui também a bola parada do Milan. Tá? E caso o Milan consiga desencantar cedo, aí pela necessidade do Genoa, já que ele está sendo nesse momento rebaixado, todo time que está numa zona de perigo, numa zona de rebaixamento, tem essa necessidade de se expor. E aí sim a gente pode ter um jogo tendendo para mercado de gols caso o Milan saia na frente. Anota isso daí que pode ser interessante, tá bom? Vamos para a Primeira Liga de Portugal. Eu acho que não tem nenhum time que eu queira fazer aqui. O Arouca joga com Santa Clara, Famalicão com o Gil Vicente, Guimarães com Paços. Sinceramente, prefiro deixar para lá.
não é uma rodada interessante para mim. Eu só tenho feito ali os dois times que estão disputando o título, o Porto e o Sport. Primeira Liga, La Liga Espanhola, nós temos o Betis, que ainda briga por uma vaga na Liga dos Campeões, venceu, se eu não me engano, na última rodada, e viu o Atlético de Madrid perder. O Betis, se eu não estou enganado, é isso mesmo, o Betis estava em perseguição ao Sevilha, só que aí o Atlético de Madrid perdeu para o Mallorca, estava focado no jogo do City, o Sevilha venceu, passou o Atlético de Madrid e agora o Betis está em perseguição do Atlético de Madrid. E é uma briga interessante porque o Atlético de Madrid acabou de ser eliminado, então o Atlético de Madrid quer ir para a Champions de novo pela La Liga e o Betis quer estar na Champions no ano que vem, obviamente também pela La Liga, então é uma briga bem interessante. E quem que está na briga junto com o Betis? O Real Sociedad. Então é um jogo complicado. Os jogos do Sociedad em casa costumam ser under. Se a gente pegar aqui, ó, Real Sociedad contra o Leipzig, aí eu não vou falar só de La Liga, tá? 1-0 contra o Sassuolo, 1-0 contra o Alavés, 1-0 contra o Espanhol. Então a tendência de ser jogos 1-0 na casa do Sociedad é grande. O Betis fora de casa, vamos lá. Perdeu de 2-1 para o Sevilha, 1-1, aqui não, 0-0 com o Celta de Vigo e 2-1 para cima do Cádiz. Últimas vezes que se enfrentaram, vamos lá, 4-0 para o Betis no último jogo, fora de casa. 4-0 para o Betis, de novo, ô louco, olha isso aqui. Duas goleadas do Betis, mais uma goleada do Betis aqui. Apesar de historicamente o Real Sociedad em casa ser um jogo mais under e o Betis fora também não apresentar tanto cenário de over assim, historicamente no confronto dos dois é muito comum a gente ter mais do que 2 gols, né? Que 4, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 4 e aqui um 0-0 em 2019. Né? Eu acho que dá para trabalhar aqui um lay a pior equipe em campo. Sim, deixa eu ver se a gente tem alguma outra informação. O Real Sociedad sai na frente em 71% dos seus jogos. Já o Betis somente em 50%. Ambas marcam nos jogos da Sociedad em casa, não costuma ser tão interessante, então cuidado com isso. Né? As bolas aéreas do Betis são melhores do que a da Sociedad, então a gente pode ter aqui também um cenário de bola parada para o Betis. Tá? Contra-ataques nada de muito interessante e não me parece ser um jogo com incidência de gols se a gente for analisar um cenário só do Sociedad em casa e do Betis fora. Mas se a gente começar a analisar o cenário do histórico dos dois, um contra o outro, aí pode ser um pouco diferente. Tá difícil cravar quem vence aqui, um jogo bem parelho. Série B do Brasileirão, vamos falar da Turquia, depois a gente vem para o Brasil. O Trabzonspor, que é líder do Turcão, praticamente campeão, né? Vai pegar o Karagümrük, muito difícil falar o nome dos turcos, 1,44. O Trabzonspor é o novo Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, né? É difícil imaginar que esses times voltem ao topo aqui. Por exemplo, o Fener está aqui em cima, mas a gente tem o Galatasaray em 14º, o Besiktas em 7º. É estranho demais ver esses times turcos tão abaixo assim. Até o Başakşehir, que foi campeão há pouco tempo, também está muito abaixo. A gente tem uma distância considerável demais entre o Fenerbahçe, que é o segundo colocado, e o Trabzonspor, que investiu demais esse ano, né? Vai ganhar com o pé nas costas, já estamos com 32 rodadas, é muito difícil ter um cenário diferente. O Trabzonspor, como mandante, tem 11 vitórias e nenhuma derrota, está invicto, por isso que a gente tem essa odd tão baixa. E o time do Karagümrük, é assim que fala? Deve ser completamente diferente. Tem 5 vitórias apenas em 16 jogos fora de casa. O Trabzonspor vem de 2 empates e 1 derrota. E o adversário vem de 2 vitórias e 1 derrota. 1,44 é muito pouco para mim. Para quem não tem feito o turco, eu vou deixar quieto. Mas a gente tem alguma informação aqui do turco, olha só. Vamos puxar aqui. Português. Vitória de Guimarães. Aí aqui, Championship, tem uma rodada cheia de Championship. Esse aqui, para quem não conhece, é o PDF de apoio. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio, eu mando para todos os membros aqui do canal. Se você quiser ser membro, é só você clicar aí no botão embaixo, no primeiro comentário fixado. Ou aí um botão embaixo você vai achar perto de se inscrever, ou se você já for inscrito, vai estar com o nome de Seja Membro, tá? Caramba, não termina mais a Championship. Tá aqui. Achei. O turco.
Cadê o Trabzonspor? Tá aqui, ó. 73% de vitória em casa, mas não sai sempre na frente. É um time que acaba virando mais os jogos. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. O time adversário tem uma média horrorosa fora de casa de ataque, mas acaba tomando bastante gol. Me parece ser um bom jogo para ambas, tá? Nada de especial não nas bolas paradas. O outro jogo turco que a gente tem aqui já tem uma incidência boa de bolas paradas aqui, ó. Quem sabe? Se você tiver de bobeira, já vou marcar aqui, ó. Kayserispor contra o Rizespor, bola parada. Pode ser interessante. Ou um lei pior equipe também, né? E pra gente fechar a Série B do Brasileirão, ainda muito cedo para fazer algum comentário sobre os times, muito cedo, né? A gente sabe, óbvio, que o Grêmio tem mais camisa que a Chape. 1,44 pro Grêmio é sempre muito amassado. Para mim, os jogos da Série B, cara, eles têm que ser quase sempre tendendo para jogos parelhos, quase sempre ali com odds acima de 2. Mas a gente sabe que o Grêmio vai ter, óbvio, o Grêmio, o Cruzeiro, vão ter, o Vasco, vão ter cotações um pouco mais esmagadas por conta do peso da camisa, né? Investimento, essas coisas todas. Eu acho baixo, tá? Eu acho baixo, por isso eu vou ficar de fora. Se fosse uma odd mais parelha, eu vinha para trabalhar esse jogo. Náutico e Bahia, o Bahia começou com vitória para cima do Cruzeiro. Isso aqui é um jogo bom para trabalhar um lay para a equipe no Match Odds, com certeza. Por enquanto, sem muita estatística, né? Como eu falei, está começando agora a Série B. E eu vou ficando por aqui. Espero que sexta-feira seja um bom dia para você. Não inventa moda, meu amigo. O sabadão e domingo está chegando aí com vários jogos. Não inventa moda, não prejudica a sua banca. Gestão sempre, método. Não adianta correr. Não adianta correr. Você vai se frustrar, vai quebrar o capital, vai ter que ficar depositando. Não tem porquê, né? Pega o meu exemplo. Eu estou aqui todos os dias que eu posso fazendo planejamento. Aí eu chego no jogo, tento encontrar oportunidade para aplicar o meu método de trabalho. E se não tiver oportunidade, a gente vai para o próximo dia. E é assim, grão a grão, devagarzinho. Não tem como inventar. Beleza? Se quiser rapidez, se quiser velocidade, se quiser alcançar um valor de banca puramente por ego, daqui a uma semana, um mês, você vai quebrar, tá? E não tem discussão. Se você está passando por uma fase que na sua cabeça você pensa assim, não, eu não vou quebrar, eu sou foda, então continua fazendo algo sem gestão, daqui a um mês você vem falar comigo. Infelizmente, o caminho de todo mundo que não tem gestão e que faz qualquer tipo de coisa no jogo aleatório é quebra, né? Por mais que nesse momento você possa estar passando por um momento muito bom, uma good run, como a gente fala, muito boa, se você não tiver gestão e não tiver método e não tiver paciência, meu amigo, não vai funcionar. Deixa o like no vídeo, ó. 17 minutos de vídeo, eu vou até o minuto 18 para dar tempo de você colocar o like nesse vídeo aí para me ajudar. Tá acabando, hein? Acabou.